Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós vamos tratar um tema bem relevante para todas as empresas, a relação entre o RH e a área de saúde e segurança no trabalho. Então, para falar um pouco sobre esse tema, eu trouxe aqui hoje a Sônia Rossi, especialista na área de recursos humanos. Então, para a gente começar, Sônia, obrigada pela tua presença. Obrigada a Gostaria, vocês. então, que você se apresentasse, falasse um pouquinho da tua relação com a área, como a sua trajetória profissional. Então, tá bom. Vamos lá. Obrigada, né, pelo convite. Eu fico sempre muito feliz de poder compartilhar, comparecer nos eventos aí que vocês agendam e com muita criatividade, com muita relevância sempre, né? Então, isso me inspira muito porque eu acredito que é a partir dessa troca que vai ficar muito melhor, né, o desenvolvimento das áreas. Eu sou a Sônia Rossi, sou aqui de Maringá. Há muitos anos estou aqui, só há 40 anos aqui em Maringá, e trabalhando, me formei, entrei na área da psicologia do trabalho, exatamente porque eu queria promover transformações nas relações de trabalho. Me inquieta muito que a gente não tenha uma associação forte entre trabalho, realização e prazer e crescimento, né? Por vezes a gente vê as relações entre o capital e o trabalho muito desgastadas, né? Então, isso me inspirava muito. Como é que eu podia entrar nesse universo e realmente contribuir com a saúde mental das pessoas, com, né, o crescimento das pessoas, porque eu acredito que quando a gente trabalha, passa por aí. Então, eu me tornei consultora de RH, eu acredito que eu fui pioneira, né, nessa área, nessa atividade aqui em Maringá, com todas as dificuldades, né, de se começar uma cultura de consultoria em gestão de pessoas. Isso em 1985, né? Então a gente está falando de um tempo bastante relevante. E depois eu entrei para a UEM, me tornei professora, mas sempre muito inquieta, né? Como que a universidade podia participar do universo empresarial, como que eu podia fazer o aluno se aproximar mais da realidade do empresário, né? Então, isso me levou para a consultoria, isso me levou depois para assumir o RH do Grupo Gazin, né, onde eu fiquei 18 anos, e nós lá fizemos um laboratório de desenvolvimento humano muito bacana, muito importante, no entanto que a empresa hoje, né, é um dos maiores varejos do Brasil. E hoje eu estou aqui em Maringá, né, estou trabalhando aqui em Maringá, sou executiva da área, e me direciono todos os dias para resolver problemas dessa relação. Então, quando se fala assim, segurança, medicina do trabalho, bem-estar das pessoas, isso já me faz ficar inquieta e Uhum. Sônia presente. Aham. Então, é isso. Esse é um pouco da Sônia. Ai, que legal, Sônia. Então, assim, é uma honra ter você aqui, né? Então, é um Obrigada. agradecimento, assim, de nós, da Medivo. O Jorge Coelho, fundador da Medivo, ele tem um respeito muito grande pelo seu trabalho, então, realmente é uma honra muito grande ter você aqui. Obrigada. Isso me Então, inspira ainda mais, né? ai, que bom. Então, para a gente começar esse bate-papo, Uhum. queria saber de você, dos desafios da área, tanto de RH, com essa relação também para a SST. Como que você vê tudo isso, os desafios? Como que está nesse momento esse cenário? Eu diria assim, que os desafios são as mudanças que aconteceram na área, né, empresarial, no mundo empresarial, nas relações de trabalho. Porque a gente teve muita transformação, né, a gente teve muita evolução, e estamos aí com a inteligência artificial, estamos aí com tecnologia, estamos aí com automação. Então, os desafios concatenar tudo isso, sabe? Fazer essa mudança de pessoas, operações, processos, resultados, tudo ao mesmo tempo e com o menor grau de atrito possível. Então, ao RH cabe orquestrar todo esse processo como um facilitador dessas mudanças, porque nós temos dificuldade de toda a natureza, desde investimento, desde orçamento, desde mudança na percepção do trabalho pelas pessoas.
um boom de desenvolvimento e que a gente está, por exemplo, no Paraná, numa economia de pleno emprego, mudou a relação, hoje não é a pessoa que procura trabalho, é as pessoas que procuram, né, as empresas que procuram as pessoas e esse é um outro desafio esse também, é outro né? desafio, porque elas têm escolhas, né, elas têm alternativas, elas têm a economia dos bicos, elas têm a economia informal, elas têm, né, então tudo isso virou de ponta cabeça. E o desafio é exatamente, pegar tudo isso que está acontecendo. Não tem bom, não tem ruim, né? Porque eu vejo às vezes pessoas dizendo, né, colocando, a culpa é das pessoas, não, a culpa é do empresário. Não há culpados, né? Eu acho que a gente está todos na mesma página, todos sendo impactados por essas mudanças de diferentes formas. E as empresas que estão sofrendo menos com essa mudança, né, de paradoxos, e, como diz um colega meu, de mix feeling, né? De um mix de emoções, né? A gente começa o dia e, de repente, termina o dia com outros desafios. E, então, o grande papel é esse, é como que eu orquestro a partir do planejamento estratégico da empresa. Então, a gente tem muitas empresas ainda que não estão estruturadas, né? Não sabe ainda para onde que elas têm que ir, não sabe seus custos direito, né? Elas não sabem, elas não têm um orçamento para investir nas pessoas, elas às vezes não têm nenhum ambiente salutar para conduzir as suas operações, né? Então, eu falo que o grande desafio é isso, é colocar todo mundo na mesma perspectiva. Nós não vamos conseguir olhar tudo ao mesmo tempo, mas então o que a gente vai olhar que vai trazer mais resultado, né, para a empresa? Porque eu falo que lucro tem uma função social, é a partir daí que né, que se a gente gera elementos para a economia, crescimento, mais empregos, e então a gente entra aí numa roda de abundância a partir da geração de riqueza. Então, mas ao mesmo tempo vejo também o quanto de empreendedorismo tem sido desperdiçado, entendeu? Um número imenso de empresas quebrando, né? Porque as pessoas montam sem esse preparo, montam sem visão de pessoas, e depois elas, inclusive, quando conversam comigo, e muita gente conversa comigo, né? Porque eu gosto muito de participar e estar no meio, né, dos eventos e entendendo as dores, eles montam uma empresa sem pensar nessa questão das pessoas, né? Eles imaginam que as pessoas vão ser como elas eram antes. Elas iam chegar, aceitar qualquer salário, qualquer vaga, qualquer lugar, né? A qualquer distância, porque elas precisavam trabalhar. Hoje elas continuam precisando trabalhar, só que nós temos uma economia diferente, né? Então, às vezes, não tem nem esse olhar para a importância do gestão de pessoas. Então, você imagina ter uma importância para a medicina e segurança no trabalho. Né? Então, a gente vê, às vezes, falta de coisa básica, né? Conhecer a legislação para saber se aquele posto de trabalho precisa de descanso, não precisa de descanso, né? Saber quantas horas de jornada né, é cabível dentro daquela atividade, EPI, né? Então, assim, às vezes a gente... Treinamentos, né, com essas pessoas, né? Pegar a assinatura de que treinou a pessoa, né? Então, assim, a formalização, eu diria que o RH tem que orquestrar esse processo de mudança, de gestão da mudança, e aí passa por gestão do conhecimento, né? Gestão de um método, a gente precisa melhorar os processos, né? Você sabe quanto que eu sou fã dos processos, né? Os processos têm que estar ajeitados, a gente tem que conversar, tem que sentar junto, tem que rever, e para daí a gente chegar na gestão do resultado, né? Então, os desafios é exatamente orquestrar todas essas mudanças. Ai, que legal. E falando em mudança, né? Então, diante de todas essas transformações, como que você vê que as empresas têm se adaptado a essas novas demandas, né, das empresas, dos colaboradores, inclusive falando sobre saúde, sobre promoção de saúde, sobre saúde mental, né, para a gente focar um pouco mais no SST. Como que você vê isso? Olha, eu vejo assim, as empresas, aquelas que já estão
né, um pouco melhor encaminhadas, o que elas estão fazendo? Elas estão melhorando a sua governança. O que é a sua governança? É organizando as áreas, organizando as responsabilidades, fazendo gestão orçamentária, melhorando em termos de qualidade, né, os seus padrões para os produtos, né? Então, elas estão se organizando a partir de um planejamento, né, considerando quanto que ela quer faturar, quanto que ela, né, precisa para crescer, quanto. Então, ela está olhando para frente e está organizando a casa, né? Então, aí elas estão vendo e buscando orientação, sabe? Essa semana mesmo, um colega me ligou e falou assim: olha, eu vou pegar uma empreitada de um serviço e o que eu tenho que fazer em gestão de pessoas? Porque parece que isso está tão complicado agora. Então, assim, né? Então, assim, eu falei, olha, você primeiro precisa ver, né, número de pessoas, que tipo de pessoas, perfil, quantidade de pessoas que você vai ter aí, características dos postos de trabalho, grau de risco. Você tem que chamar um técnico de segurança, fazer um diagnóstico da situação. Então, no seu orçamento, já coloque isso, entendeu? Porque é da sua responsabilidade total a segurança e a qualidade de vida e bem-estar desses funcionários. Então, vai ter que fazer exame com a fonoaudióloga, de audição, você vai, a ergonomia. Uhum. Então, assim, eu estou vendo que algumas pessoas, algumas empresas já estão se atentando a essas questões, né? Como é que eu faço isso, sabe? Eles estão começando a desconfiar que tem que tomar alguma providência com relação a isso. E isso é muito bom, porque eu acredito que a gente, com essa mudança de modelo mental dos gestores, a gente consegue ter uma escuta, né, ativa para esse tema. Porque eu falo que a gente tem que aprender, dentro do RH e dentro da área de saúde e segurança, trabalhar com a prevenção, né? Trabalhar com a prevenção e fazer biópsia, sabe? Não fazer autópsia, né? Porque a autópsia já não tem mais, né, o que fazer. Então, quando acontece um acidente, todo mundo se assusta, né? Né? Mas você treinou seu funcionário, né, desde que ele chegou, de acordo com as normas de segurança, local, ambiente, sabe? E segurança é um tema inquestionável, gente, dentro das empresas, sabe? Dentro da empresa que eu trabalho atualmente, que é um frigorífico, assim, o técnico de segurança do trabalho, ele tem, nesse tema, superioridade até o dono, né? Porque ele é a pessoa especialista em dizer isso pode, isso cabe, isso dá ou isso não dá, não faça, sabe? Então, a gente precisa subir a régua quanto à nossa percepção sobre a complexidade e a importância, né, desse assunto, que é saúde, segurança e bem-estar das pessoas, porque com isso elas são mais produtivas, sim, elas saem menos das empresas e as empresas têm menos gastos com rotatividade, menos, né? Se afastam, exatamente, né? Então, quando tem isso, a gente tem um ambiente melhor, um ambiente de aprendizagem, né? Então, a gente começa a construir uma cultura de desenvolvimento. Então, eu diria que um dos principais desafios é esse, a gente conseguir trazer para a pauta, sabe? Trazer para a agenda e colocar isso em orçamento. Mostrar a relevância, né? Além da obrigatoriedade. E além da obrigatoriedade. Colocar isso não como obrigatório, isso como fundamental. Porque eu acho que assim, até falta de educação você pensar em montar um negócio e não pensar no bem-estar das pessoas. Alguém que vai te representar, alguém que vai dedicar anos da vida dele, né? Sim. E aí você não está... eu não estou incomodado se ele está no calor, se ele está, né, estragando a coluna, se vai estragar o braço dele, se está correndo algum risco. Se está correndo algum fato, risco, né? Exatamente. Então, eu diria que assim, nós temos grandes desafios, né? Eu volto a dizer, não há culpados. Eu falo que há necessidades de revisão e aprendizagem.
a gente precisa repensar algumas coisas que a gente fazia, né, no mundo em que a gente fez, né, porque a gente fez, talvez até por ignorância, né, porque esse tema não estava em questão. Né? Eu vejo às vezes aquelas charges, né, que o pessoal fala, como que a gente sobreviveu, né, andando de bicicleta, caindo, quebrando isso aqui, né? Então, hoje é outro mundo. E que bom que avançou, E que né? bom que a gente teve avanços, né? Porque aí a gente tem como mensurar, né, o quanto que a gente está competente para dar conta e estar nesse novo cenário competitivo, sustentável, longevo, né? Porque não adianta eu ficar plantando árvore em volta da minha empresa e não cuidar da qualidade De quem está ali dentro, de quem está né? ali dentro, sabe? Me preocupar com que alimentação que essa pessoa tá, né? Na empresa anterior que eu trabalhava, a gente tinha o diagnóstico de saúde em parceria com o SESI, e aí a gente fazia palestra para eles, olha, aqui tem X% de sedentário, tem X% de obeso, tem X% de diabético, se olha, se pensa, né, faz seus exames, vai ao médico, começa a caminhar, né, muda padrão alimentar. Então, assim, a gente tem que ir trazendo isso, sabe? Né, cuida da segurança, tá carregando peso, põe o colete, anda com a postura, né, correta, não pega peso sem dobrar joelho, sabe aquelas coisas de... Uma conscientização, Isso, assim, né? Exatamente, né? Então, até na época, o Jorge foi lá, fez análise de risco, né? Para a gente saber, porque a gente é leigo, né? Eu falo que quanto mais a gente pensa em crescer, em negócios e prosperar, mais humildade a gente tem que ter, sabe? Então, assim, olha, quem é a empresa que eu tenho como referência? Onde eu posso buscar ajuda? Né? E eu falo também, gente, tira da cabeça essa coisa de que é muito caro, sabe? O caro você não está medindo, então você não sabe se é caro ou é barato. Né? Ficar perdendo pessoas, às vezes, porque você não tem essa convergência, né? Essa equação muito bem equilibrada, é muito mais caro. Né? E por isso a importância, né, de ter uma assessoria, uma consultoria e buscar nas pessoas certas, né? Porque eu falo, muitas vezes a gente leva, né, algumas orientações, não, vale a pena correr esse risco, sabe? E não é assim, né? Vale a pena correr esse risco, mas assim, qual é a mensagem que você está passando para o seu funcionário? Né? Vale a pena ele se dedicar tanto à sua empresa se você está relevando algum aspecto da segurança, da qualidade de vida, da capacitação dele? Então, a gente esquece das mensagens ocultas, né? Que estão dentro do universo das empresas. E a importância também da contratação de uma empresa de SST, né, de saúde e segurança do trabalho, que seja realmente competente para poder fazer todo esse diagnóstico, para poder cuidar e assessorar, né, em tudo isso que é necessário. Exatamente. É fundamental, sabe? Assim, não queira economizar nisso, sabe? Economize em outras coisas, mas não economize em saúde e medicina do trabalho, segurança, né, do trabalho. Não economize em ter um bom técnico de segurança. Não economize nisso, porque é uma economia que vai gerar custos depois que vão ser bem dolorosos. É verdade. A gente vê que as duas áreas, né, o RH e a saúde e segurança do trabalho, elas caminham juntas. Sim. Né, bem juntas, bem próximas, né, é ali muito estreita essa relação. Como que você vê, então, esse caminhar junto para tornar as empresas mais produtivas e mais seguras? Eu falo que primeiro precisa de uma ideologia claramente posta e publicada dentro da empresa, sabe? O que é a ideologia? É a visão de futuro, a missão, os valores, né? Que vai fazer com que essas áreas tenham capacidade integrativa. Porque senão a gente tem cisões, né? Então, a gente, eu faço o meu trabalho, né? Eu sou da área de segurança, RH você contrata, né? Ou você fica lá, cada um no seu lado. Então, a primeira coisa, nos valores da empresa, gente, valores abertura para o aprendizado, trabalhar em time, né? Respeito por tudo, integração, sabe? É aquilo que a gente acredita, né? Como essência, como alma da empresa.
Então, tenha esses valores definidos e, uma vez posto, as áreas não têm que discutir se elas vão se integrar ou não, porque elas têm core, né? Elas têm coração junto. Os corações que pulsam lá, ele pulsa com as duas categorias junto, né? Então, a gente precisa fazer levantamento de dados juntos, a gente precisa pedir o diagnóstico, né, para a consultoria, para que ela nos traga luz para a gente, né, para a gente olhar quais as áreas que a gente tem problema, para a gente poder atuar, para a gente fazer um cronograma, né, e ir trabalhando de acordo com isso, e entendendo principalmente isso, que a causa é única, né, é o bem-estar e a saúde e segurança das pessoas. As pessoas doentes, elas não são interessantes para ninguém, né? Então, é um objetivo comum, é um objetivo comum. Então, a gente tem que se respaldar na ideologia da empresa, naquilo que a empresa acredita, né? E trazer para a nossa agenda essa convergência de valores. E eu falo assim, que quando eu escolho um parceiro, né, para ir fazer um trabalho de SST para a empresa onde eu estou, eu escolho um parceiro que tem os mesmos valores que eu tenho, né, que a minha empresa tem. Então, porque eu entendo que ele vai ter a sensibilidade de entender as minhas dores e ele vai ter o cuidado de me ajudar a escolher as melhores soluções, né? E sempre com um custo competitivo, porque a gente também tem que entender, né, que tem esse lado também, tem uma né? relação, né? Não adianta eu trazer uma pessoa que às vezes vai fazer um custo mais barato, mas não tem a convergência de valores, não entende as minhas dores, não entende do meu segmento, né? E as minhas normas regulatórias, né? Então, minha estrutura. A entrega não vai ser não vai ser compatível, entendeu? Então, eu olho muito quem eu escolho como parceiro e recomendo isso para as pessoas, porque hoje a gente tem um boom de especialistas, né? A gente tem muitos prestadores de serviços, mas eu diria que um dos pontos principais quando você está pensando em segurança do seu maior capital, que é as pessoas, né? Que é a pessoa humana, você tem que ter o cuidado de selecionar um parceiro que realmente te entrega com convergência de valores e propósito. Sônia, e como que você acha que o RH ele pode ajudar a organizar, a implementar, a implantar os programas de SST no dia a dia das empresas, fazer de fato eles acontecerem e também tanto no dia a dia quanto transformar essa cultura organizacional? O que precisa? Primeiro precisa ter um planejamento de RH, né, que contempla as ações que serão feitas em todas as áreas. Entendeu? Eu falo que, às vezes, as empresas não têm uma cultura de fazer as coisas organizadas. Então, assim, começou um ciclo, começou o ano, né? O RH organiza o seu planejamento estratégico, né? Diretoria, gerentes definem quanto quer faturar, quanto quer crescer. RH, para alavancar tudo isso, ele vai montar o planejamento de RH. Pode ser uma empresa pequenininha, sabe? Que tem uma pessoa, um analista de departamento pessoal, mas ele tem que fazer um planejamento de RH. Então, primeira coisa, tem que fazer esse planejamento, tem que contar para as equipes qual é o planejamento que nós vamos fazer, por áreas, o que será feito em cada uma das áreas, como que são os processos internos, né? No admissional, o que vai acontecer, depois na integração, você coloca os temas de segurança, né? Saúde e segurança do trabalho, depois você faz os treinamentos de acordo com as NRs, porque elas têm datas, elas têm prazos, elas têm obrigatoriedades. Então, você segue o cronograma regularmente, tá? E o acionista tem que contar para os seus gerentes que
o tema é relevante e vem antes de qualquer pessoa, e o RH referenda isso, né? Reafirma isso. Treina não só os funcionários, treina terceirizados que vão prestar serviços dentro da empresa. Ah, mas imagina, ele vai vir aqui e vai ficar 2 horas. Ele vai vir aqui ficar 2 horas, 1 hora ele vai ficar em treinamento, 2 horas ele vai trabalhar. Né? Entrega por escrito as normas regulatórias, onde pode, onde não pode, limita áreas de acesso, limita como que as pessoas precisam estar preparadas para estar em determinadas áreas, entendeu? Monitora com os técnicos de segurança ou suas auditorias internas, quando a empresa é pequena, né? Não tem condição de ter uma equipe, né? Mas tem que ter o monitoramento. Tem que ter não conformidade se pegar o funcionário não usando um EPI. Primeira vez fala verbalmente, a segunda vez faz uma advertência formal para que a pessoa entenda que aquilo é inegociável. Sabe? Porque às vezes eu vejo que a empresa, o técnico vai lá, fala, né? Mas o ser humano, ele é tinhoso, né? Ele gosta de desafiar. Então, falou que é para pôr o EPI, né? Que é para pôr o foninho de ouvido, ele põe o pendurado no pescoço. Eu falo, o seu pescoço não tem problema de audição, né? Seu ouvido, você vai perder a sua audição. Então, é fazer isso de maneira muito organizada e não negociar. Não negocia, gente. Segurança não negocia. Faz os treinamentos, conscientiza. E, olha, exagera nos treinamentos, porque faz as simulações, né? Evacuação, todos os treinamentos. Todos os treinamentos, teórico, prático, bombeiro. Faz tudo que cabe à realidade do seu negócio e não para de fazer. Acabou o ano, ufa! Vamos começar de novo, né? O que a gente pode melhorar, né? O que a gente pode melhorar? Escuta, né, as bases, conversa com as pessoas. O RH pode ajudar muito, porque nos treinamentos comportamentais, ele pode falar sobre a importância da segurança, não como obrigatoriedade, mas ele pode falar como fator de autoestima, de fator de planejamento de carreira, porque às vezes eu estou me lesionando e eu vou comprometer o meu futuro, né? Por causa de um problema de coluna, por causa de um aler. Então, a gente, por um descuido, né? Eu lembro que eu trabalhei com uma pessoa, ela trabalhava no setor de costura da fábrica, e ela cortava, elas tinham que cortar os cordões, né, de acabamento, e ela um dia colocou o cordão em cima do dedo e cortou, sabe? E aí fez um piquezinho, mas uma coisinha que, né? Imperceptível no caso. Mas daí né, amanheceu com o dedo inchado, foi para o médico. E o que tinha acontecido? Aquele piquezinho tinha cortado um tendão, alguma coisa ali, que, né, não aparecia na pele, mas tinha cortado, tinha vazado o líquido do dedo. Olha, a última vez que eu vi essa pessoa, ela já tinha feito mais de 20 ou 30 cirurgias. Nossa. Ela foi perdendo os dedos, a mobilidade dos dedos, os nervos foram enrugando. Braço, ela fez não sei quantas cirurgias, estava indo pelas costas para o outro braço. Então, às vezes, é uma coisa que você imagina que não vai dar nada, mas pode dar tudo. Entendeu? Então, a melhor coisa é isso. Fazer parte da cultura é com repetição. Tá? Os rituais de repetição. Em todas as reuniões tem que se falar sobre. Né? Tem que bater, tem que trazer os técnicos, né, para estar trabalhando. E tem que levar, se é uma consultoria, tem que levar a empresa lá para fazer a reciclagem, né? Dá todo suporte. Isso, todo o suporte tem. Então, assim, é fazer todo ano. Ciclo anual com planejamento, execução, monitoramento, avaliação, começa de novo. Entendeu? É um ciclo mesmo. É um ciclo. Então, se você fizer isso sempre, chega uma hora que vira cultura. Entendeu? As pessoas já não sabem mais trabalhar sem aqueles elementos, né? Porque ele sabe que é que nem rezar, né? Você vai, reza, né? No outro dia você já sente falta. Então, eu falo que são os rituais.
rotina, né? A palavra que você disse, para virar rotina, tem que ter os rituais de repetição. E tem que ter ritmo. Ritmo é cronograma, data e não negociar. Inegociável, porque as pessoas tentam sempre dar uma escapadinha, um jeitinho, né? Ai, vamos, não, olha, fulano não pode ir. Então tá bom, a gente marca outro dia só para ele, né? É isso mesmo, não tem escapatória. Ele não vai escapar, porque tenho que demonstrar que estou cuidando da pessoa, sabe? Né? De fato tá, e né? Tenho que demonstrar que não é uma contrariedade, sabe? É uma coisa muito legal e que eu estou fazendo para o bem-estar dele. E que, por vezes, ele não tem consciência. Então, eu preciso bater na portinha dele e dizer, olha, isso aqui é super legal para você. Deixa eu te contar umas 1000 vezes que, quem sabe, você acredita. Vai absorver. Sônia, e quais são os benefícios de alinhar, então, as estratégias de RH com o SST? Primeiro, você começa a ter uma cultura de saúde, segurança e bem-estar, né? Porque eu falo que o trabalho bem realizado, né, com essa preocupação, com essa leitura, né, com essa crença, ele protege as pessoas, sabe? Porque eu vou para dentro da empresa e eu já ouvi de N funcionários dizendo, dona Sônia, eu sinto que vocês querem que eu realmente esteja melhor, sabe? Vocês não desistem de mim. Então, isso é super importante. Então, isso é a primeira coisa. Você conquistar a confiança do funcionário, né? Ele entender que isso não é uma arbitrariedade, isso não é uma chatice, isso é uma política de gestão de pessoas, né? E com as pessoas. Então, a gente vai sempre estar escutando, né? Porque eu falo que, às vezes, a gente pensa assim, olha, nós vamos comprar um EPI e vamos botar o EPI na pessoa. Às vezes, a gente não procura ver o peso daquele EPI, a adequação, se ele é quente, se ele, sabe? Se o tamanho, né? Eu já tive funcionário, né, que trabalhava no atacado, que quando puseram aqueles fones de ouvido neles, né, e com um negócio para proteger de muito som e tal, cara, eles quase ficavam loucos, coçava a orelha, sabe? Então, assim, a gente teve que ir vendo um jeito de dar esse conforto. Dar esse conforto para a pessoa. Então, você, né, cuida e envolve as pessoas no tipo, né, de equipamento. Por isso que precisa ter um especialista, né? O que cabe, o que não cabe, qual tipo, porque tem muitos materiais, né? Tem muita coisa para oferecer. Então, sempre numa relação de benefício. Então, a primeira coisa é isso. É o funcionário, é você ganhar a confiança. O funcionário fica fã da empresa. E quando o funcionário fica fã da empresa, ele é mais criativo, ele é mais caprichoso, ele repete com mais qualidade os métodos, ele entrega melhor qualidade dos produtos e a empresa tem condição de faturar melhor, melhora a sua rentabilidade, entendeu? Então, e isso também reflete em redução de custos, né? Tem uma análise racional de custo, porque o funcionário engajado, entendendo a política da empresa, entendendo a cultura de segurança, né, e saúde da empresa, ele invariavelmente vai desperdiçar menos coisa. Ele tem uma escuta melhor, ele tem uma resposta integradora aos desafios da empresa. Vai ser mais cuidadoso ali, né, no manuseio invariavelmente. Né? Ele vai cuidar melhor da fabricação do produto, ele vai evitar desperdício, né? Ele vira... a gente constrói, Bia, o que a gente fala de sentimento de dono. Né? Muita gente fala assim, olha, eu queria que meu funcionário pensasse como eu. O que você faz para que ele pense como você? Né? O que você faz? Porque a gente pensa num mundo de evidências. Eu preciso fazer algumas coisas. Então, às vezes, não tem uniforme para a pessoa, não tem, né, os equipamentos de segurança adequados, nem sabe o que aquilo significa. Então, eu falo que toda a cultura de rentabilidade, toda a cultura de produtividade está ancorada em práticas
que o RH coordena junto com a área de saúde e segurança do trabalho, envolvendo a ergonomia, envolvendo o médico do trabalho, né? Envolvendo todas as bases. Tem empresas que têm convênio com dentista, né? Com academia, com uma série de práticas. Ele se sente valorizado, Isso, exatamente, que amplia. Então, isso eu falo, a gente não deveria ter um funcionário, deveria ter um fã. Entendeu? É bem legal essa reflexão, é isso mesmo. Pensando assim no futuro, né? Vamos olhar um pouquinho aqui para frente. O que você acha que vai mudar nesses próximos anos ou a curto prazo também? Olha, eu acredito que vai mudar muito mais coisas no sentido da automação, né? A gente vai ter muito mais a presença da inteligência artificial, né? No nosso a tecnologia, né, da inovação, a automação, e isso vai impactar na cultura das empresas, isso vai impactar nas relações de trabalho, né? Isso vai impactar em novas funções, com os novos designs, né, com novos desenhos, com novos perfis, com novas modalidades de jornada de trabalho, né? Com mais simplicidade, trabalhos menos desgastantes. A gente, né, eu acredito que a gente vai ter um pouco mais de leveza em alguns trabalhos. Algumas tarefas eu tenho certeza que serão eliminadas, né? Dizem que a maioria das tarefas que existirão dos postos de trabalho ainda nem foram inventados, né? Então, eu acho que a gente vai ter aí muita mudança. A gente passa a ter, né, suportes de forma diferente, né? Agora a gente tem a telemedicina, né? Atendimento psicológico online, com baixo custo. Então, acho que a gente vem aí com uma preocupação com se cuidar melhor, né? A gente invariavelmente vai lidar como reflexos, principalmente da pandemia, com as pessoas querendo equilibrar a vida pessoal e vida profissional. A gente não vai mais encontrar aquelas pessoas que querem se matar de trabalhar, né? A gente vai ter aí revisão disso, sabe? Revisão de prioridades. De prioridades, né? A pessoa vai colocar a vida dela em análise, né? Com novos modelos habitacionais, de seguro de vida, né? Então, assim, eu acredito que a gente vai ter um boom de mudanças. E eu acredito que só não vai mudar o modelinho do ser humano, sabe? Que continua ainda tendo 2 pezinhos, 2 perninhas, 2 mãozinhas, né? E que ainda tem a capacidade de se emocionar, chorar, repensar, né? Aprender, né? Se desculpar, se perdoar, sentir, né? Experimentar. Então, eu diria que a gente tem aí bastante coisa boa para acontecer, que eu acho que as pessoas vão descobrir todo esse lado que muitas delas negligenciaram, né? Abriram mão em função do trabalho, da necessidade econômica, né? De cuidar dos filhos, e, não, como eu repito, não tem certo, não tem errado, mas tem consequências, né? A gente vai ter muito mais distanciamento social, né? A gente tem uma sociedade depressiva, a gente vai ter problemas de saúde e a gente também vai ter muitos problemas devido à tecnologia, né? Porque ela não vem só com princípios éticos, né? Ela vem com grandes desafios no sentido de nos educar como usar também, como lidar com ela. E eu acredito que no meio de tudo isso, Bia, a gente também vai ter mudanças na nossa comunicação, sabe? Porque a gente, quando hoje se comunica entre humanos apenas, a gente não é muito cuidadoso, sabe? A gente não escolhe muitas palavras, e a tecnologia vai fazer a gente escolher melhor as palavras, se acalmar, né? Porque quando ela dá um boom, né? Ela dá um boom. Quando trava, né? E não adianta você dar um soco nela, não adianta você dar um tiro nela, né? Então, eu acho que vai trazer também
um aprendizado nesse sentido. Como é que eu lido, né, com essas frustrações, como é que eu lido com as minhas dificuldades, como é que eu me coloco no mundo de uma maneira mais humana mesmo, sabe? Porque eu acho que é isso que não vai mudar, né? A gente trazer essa essência para o nosso trabalho. Mais respeito entre as pessoas, apesar do distanciamento, sabe? Eu lembro que eu fui num congresso e trazia como uma das tendências a gente ter que pagar um amigo, sabe? Alugar um amigo, né? Para ele te escutar, para ele passear com você no domingo à tarde, né? E eu fico pensando que talvez isso não seja tão difícil, né, de acontecer, porque a gente já tem relações tão distantes, né? As pessoas já estão tão distantes, no mesmo espaço, né? E então essa acomodação aí em função da tecnologia, eu acredito que a gente vai ter que repensar na esfera pessoal, profissional, social, familiar, né? E no ambiente de trabalho a gente vai ter todas essas mudanças que eu pontuei aí, com facilitações, com eliminações de postos, criação de outros postos, né? Desenvolvendo áreas, criando oportunidades para as pessoas aprenderem novos conhecimentos, se testarem e promover prosperidade e evolução, sempre pensando que a gente tem que estar no mundo minimamente bem e seguro. Né? Se tem uma das coisas que desestabiliza o ser humano, é a falta de segurança psicológica. Né? E aí eu falo que isso casa muito com o RH e o papel da saúde e segurança no trabalho, sabe? Que tudo isso que a gente faz, né, melhora a segurança psicológica das pessoas. Impacta diretamente, diretamente na saúde mental. Na saúde mental das pessoas. Então, eu diria que nós temos aí coisas muito bacanas, né, e coisas cautelares e que vai fazer a gente usar mais ainda nossos talentos humanos. Desenvolver ainda mais esses talentos, né? Ainda mais, né? Ser mais criativo, né? Ser mais sensível. Essa sensibilidade Isso, mesmo, né? exatamente. Que a máquina não vai substituir. A máquina não vai. Por mais que ela seja precisa e muito mais precisa e melhor em algumas tarefas que nós, ela nunca será humana. É isso mesmo. Entendeu? E, então, eu diria assim que ela pode dizer até assim, oi, Bia, muito bem-vinda, né? Com uma voz muito mais agradável do que um ser humano. Mas ela não será um ser humano se ele se dispuser a dizer para você de coração, né? E verdadeiramente, oi, Bia, muito bem-vinda. É isso mesmo. Pensando um pouco assim no papel do RH mesmo. A gente falou de automoção, a gente falou das máquinas, de inteligência artificial. Então, o que você acha que vai mudar de fato no papel do RH dentro das empresas? Então, a gente vai usar mais tecnologia, eu acho que a gente vai trabalhar mais com análise de dados, né? Com controles digitais, a gente vai ter mais informações disponíveis, sabe? A gente vai ter toda uma base analítica muito interessante, que vai ser favorecida aí pela questão da tecnologia. E cabe ao RH pegar essas tendências e adaptar a cultura da empresa dele, né? Ver o que cabe, como cabe, e junto com a direção da empresa, ser o gestor dessas mudanças, né? Como a gente implanta isso, em que nível, sabe? Como a gente prepara, então, eu acredito que treinamento é uma coisa, educação continuada, né? Modelos de educação digital que vai permitir a gente falar mais com as pessoas com menos doses, né? Às vezes você tinha que fazer um treinamento 3 dias, né? Você pode picar esses conteúdos, né? Você pode fazer minutos, né? 3 minutos, 4, 5, 10, e isso facilitar a absorção das pessoas. Então, o RH avaliar todos esses processos que estão acontecendo, pesquisar, fazer muita pesquisa de clima, pesquisa pulse dentro das empresas, para poder
entender como é que todas essas mudanças estão impactando e não fazer uma pesquisa, sabe? Porque, às vezes, num primeiro momento de uma mudança, as pessoas têm uma percepção, depois, em outro momento, elas têm outra percepção. Então, acho que o RH precisa estabelecer melhor esse papel de escuta ativa, sabe? De proximidade com as pessoas e, principalmente, entender muito do modelo de negócios que está e como que aquilo que está acontecendo pode ser adaptado, né? E aí preparar as lideranças para isso, porque não é processo instantâneo, nem todo mundo vai aprender na mesma velocidade, vai chegar no mesmo time, né? Então, ver quem não compra a ideia e não está com o mesmo DNA e tirar, porque isso também é importante. Às vezes contamina, né? Porque a gente pode ter um processo aí de contaminação, de resistência, né? Desnecessária. E eu acredito que o principal papel é manter a equipe aquecida, sabe? Endomarketing, comunicação interna, muita comunicação em tempo real, sabe? Muitas mensagens, muitas coisas, sensibilizando as pessoas e contando dessas mudanças e dos impactos que essas mudanças têm na vida delas, na empresa, no negócio, porque às vezes eu vejo as pessoas implantando coisas e não explicando os porquês. Né? Então, tudo tem um porquê. Então, o que for fazer, né, explicar os porquês, colocar o contexto, porquê, porque aí muda totalmente o nível de engajamento. Fica significativo, Fica né? significativo para quem vai assimilar aquilo, entendeu? Então, trabalhar com muitos dados, o papel do RH, trabalhar com dados, informações, né? Então, quando você vai fazer um treinamento de liderança, é justo que você traga uma pesquisa nacional, internacional, mas é justo que você faça uma pesquisa até do setor daquele líder, para ver como é que ele é percebido pelas pessoas e nos diversos comportamentos que a empresa espera que o líder tenha. Né? E faça PDI, né? E cria essa cultura de feedback. Acho que a gente vai ter que intensificar essa cultura de feedback, porque a máquina, ela tá tudo pronto, Bia. Você for lá, você tem o curso do que você quer, você tem a resposta para o que você quer, Numa numa velocidade inumana, né? Só que tem um problema, a pessoa não faz. Ela acaba de ler aquilo e não faz. Né? Ela acaba de assistir aquele vídeo, sabe que é bom para ela e não faz. Então, nós vamos ter que intensificar a cultura de convencimento das pessoas do porquê que elas, o que aquilo lá significa, mas que ela tem que fazer. Né? Ela tem que fazer. Não adianta eu ir lá no chat GPT e falar assim, como que eu me motivo? Né? Daí eu vou lá, leio e não faço nada com aquilo. Né? Lá diz, olha, você tem que começar pelo menos a elogiar 3 pessoas por dia. Que chatice, não vou elogiar ninguém. Né? Então, assim, né? O RH vai ter que manter essas pessoas aquecidas, sabe? Prover conhecimento, prover cultura de feedback, ajudar as pessoas a construírem seus processos de mudança, né? Provocar essas mudanças e calçar com conhecimento, cultura de conhecimento. E com relação às novidades nas áreas, as novidades na área tanto de RH, SST, como que você vê essas tendências? O que eu tenho visto? Muita coisa digital, né? Muito curso, muito podcast, né? Muita informação, muita automação, sabe? Muita plataforma, né? Nossa Senhora, tem de plataforma, menina. Tem muita opção, né? Tem plataforma para você fazer coaching, tem plataforma para você fazer liderança, tem plataforma com todo tipo de agenda diária, agenda semanal, relatório individual, sabe? Tem leitura de íris, sabe? Tem muita coisa chegando aí, né? Muita coisa mesmo, né? Nada de coisas longas, cursos de curta duração e muita coisa pronta. Né? Então, isso me preocupa, porque tudo que vem pronto, o grau de aderência não é tão significativo, sabe? Então, eu vejo que tá muito poluído. Muita coisa tecnológica mesmo. Né? E a gente
precisa de olhar para isso. Para quem não está numa empresa grande, que tem uma empresa pequena, eu diria assim que a tendência, gente, é melhorar a comunicação, a escuta das pessoas, sabe? Tem uma equipe pequena, saiba o aniversário dessas pessoas, saiba se elas são casadas, né? Se elas são, né? Onde elas moram, né? Entenda, perceba se ela muda o estado de humor, se ela muda a qualidade do seu trabalho, né? Isso eu acho que vejo que é uma realidade que ainda tem muitos gaps ainda, sabe? Falta muito. Isso ninguém lançou, não, sabe? Isso está aí faz tempo, mas a gente precisa, né, fazer melhor. Escutar e fazer a leitura, né, do longo prazo com aquela equipe. Porque muita gente quebra porque começou, às vezes, sem capital, sem planejamento, mas se ele tivesse uma equipe um pouquinho mais engajada, talvez ele sustentasse a qualidade do produto dele, né? E ele conseguiria ter essa vida mais longa. Agora, se ele não tiver isso, né? E às vezes é até difícil, porque às vezes a pessoa empreende e ela é tudo, né? Ela faz tudo dentro da empresa, mas apesar disso, vai ter que ter essa preocupação, sabe? De estar mais próximo, né? E hoje tem todo o espaço para isso, porque está muito facilitada, né, a comunicação. Então, eu diria que olhe, né, para as pessoas e olhe para os mecanismos de comunicação, sempre pensando em conquistar a confiança, ter um fã, né, no seu negócio, uma pessoa que admira. Eu admiro demais os empresários para os quais eu trabalho, né? Eu falo sempre para o Jorge, admiro demais você, né? Um empreendedor que briga e teima, né? E vai, e cria, e inova. Então, assim, isso tudo é muito, muito interessante. Mas o que eu mais vejo vindo aí é muita gente falando mais da tecnologia disponível, principalmente para desenvolvimento humano. Né? Muita coisa para desenvolvimento humano. Você quer motivar, você quer não sei o quê, você quer fazer sua equipe, né, feliz, e estimulando essa cultura de bem-estar, cultura de valorização das pessoas, para você ter pessoas boas ao seu lado, né? E não perder as pessoas. Manter, né? Manter essas pessoas, né? Eu não gosto muito do termo reter, mas às vezes não acho o melhor, sabe? Que elas permaneçam, né, com a sua empresa. Porque a gente fala em reter, dá a impressão que ele estava lá preso, né? Porque ele não tinha opção. Né? Então, que ele não esteja lá por obrigação, mas que ele acredite na proposta de valor e que ele queira investir o tempo e a qualidade do trabalho dele, né, na empresa. Então, eu diria que vem aí isso, sabe? Mudança de modelo de trabalho, tecnologia, né? Mas a essência de gente mais destacada. Sônia, com toda a experiência que você tem, o que você recomendaria para as empresas no que tange a SST? Olha, eu recomendo assim, gente, vamos ser bem prático. Para hoje e pensa no assunto, sabe? Para e pensa, como é que eu estou? Como é que a minha empresa está com relação a esse tema? Faz uma avaliação de 0 a 10, sabe? Olha a sua empresa. Anda em cruz, sabe assim, anda para lá, para cá, né? X, né? Dá uma olhada para a realidade da sua empresa e vê como é que você está. Eu acho que saiba onde você está. Saber onde você está é o fundamental para você começar a caminhar. E depois, procure uma empresa de consultoria, procure um técnico de segurança que entenda da área, né? Para você se orientar, para você tomar posse da informação sobre isso. Né? Olha, eu tenho uma empresa, tenho esses postos de trabalho, tenho X pessoas, né? Eu fiz o exame admissional, eu fiz o básico, o que mais eu posso fazer? Entendeu? Quanto que custa isso? Sabe? Não fique imaginando. Vai conhecer, vai se aproximar e entender como é que isso pode ser
parte da sua empresa. Como é que isso pode ser adquirido? E é um investimento, né? Isso, porque isso é um investimento. E se você, o quanto mais cedo você começa certo, melhor. É isso mesmo. Sabe? Então eu falo, a primeira coisa é essa, sabe? Para hoje, nem dorme, tá? Se você assistiu o podcast, Já pensa agora. já pensa agora, sabe? Vai para casa, toma um banho, senta lá e fala, pera aí, né? Porque eu acho que a função dos podcasts é isso, sabe? Dar um start na pessoa, né? Ó, epa, né? Então, não fica escutando o podcast e não tomando atitude, não. Escuta, toma atitude, vai para casa, pensa, busca ajuda. Ergue a mão. É isso mesmo. Sônia, nós na Medivo agradecemos muito a sua presença. Sempre é muito bom conversar com você. Foi muito bom estar aqui com você hoje. Gosto a gente muito. agradece bastante. E eu queria saber se tem mais algo que você gostaria de destacar, de tudo que a gente conversou, algo que você queria colocar aqui. Eu quero sim, Bia. Eu falo muito para as pessoas assim que o mundo ele é belíssimo em oportunidades, sabe? E então eu quero recomendar às pessoas assim, olhe mais para as oportunidades, olhe mais para aquilo que escancara na nossa visão e que você às vezes critica, sabe? Fica olhando, no Brasil isso não dá certo, né? Na minha empresa isso não funciona, né? Olha, tem uma visão positiva de que tudo que você fizer com a estrutura adequada, com as pessoas adequadas, vai ter longevidade, né? Não pensa só no agora, sabe? Pensa no futuro da sua empresa. Pensa em bem-estar, inclusive, para você, porque muitas vezes esse fundador da empresa, né? Ele carrega nas costas esse heroísmo, né? E isso pode, às vezes, impedi-lo de ver coisas que são mais simples do que ele pensa. Então, o que eu gosto sempre de alertar deixa de olhar para o lado negro das coisas e olha para as oportunidades, porque sempre tem oportunidades, tem um jeito diferente de fazer, né? Vença esse medo da mudança e vai para a zona de aprendizagem, tá? Porque se você tiver uma boa estratégia e não tiver uma cultura de saúde, segurança e gestão das pessoas, sua estratégia, como diz o Peter Drucker, ela é comida no café da manhã. É isso mesmo. Obrigada, Sônia. Obrigada a vocês.